Olá, Ribeirão! Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje a Hora do Consumidor vai trazer algumas informações relacionadas ao direito condominial. E sempre comigo, Dr. Luiz Fernando Maldonado, porque existem assuntos muito específicos, não só de quem é dono de uma unidade, né, em condomínio, principalmente nesse caso condomínios verticais, mas também aquelas pessoas que frequentam essas unidades, né, que frequentam esses condomínios. E aí vem sempre aquela palavra: pode, não pode? Normalmente nós escutamos e somos muito levados a falar o não primeiro. O não antes de conhecer uma lei, o não antes de entender um pouquinho, ter um pouquinho de empatia em uma determinada situação. Então o não vem muito primeiro, muito na frente de outras coisas, que não deveria. Caso não saiba, é melhor falar: olha, eu vou verificar, eu vou pensar, salvo o melhor juízo, para que haja uma oportunidade, quando a informação chegar até a pessoa que se interesse por ela ou nas pessoas que se interessam por ela, que a informação chegue de forma real, de forma concreta, né? Sem sensacionalizar e sim educar, como sempre. E por isso que o Dr. Luiz Fernando está aqui comigo. Bem-vindo, doutor. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pela recepção sua, da sua equipe. Sempre um prazer. Ô Luiz, é interessante quando você me passou uma decisão judicial, porque justamente essa decisão judicial, ela já foi comentário em vários momentos, em vários locais e condomínios que eu já estive, principalmente quando existem pessoas fumantes. E também quando o local não existiam pessoas fumantes, mas era a sacada do apartamento abaixo do local, ou a sacada lateral do local. E aí vem sempre aquela discussão: olha, você não pode fumar na sacada. Você fuma dentro do apartamento, mas na sacada não. Você não pode. E aí vem os nãos, como eu falei logo no início. Então, o síndico atuava demais, né? O síndico acabava multando aquele morador, principalmente quando outros moradores vinham com reclamações do cheiro, do local que estava sendo utilizado, aí colocavam fotos, né, e acabavam expondo a pessoa dentro do próprio condomínio. Então, o que foi decidido a respeito disso dentro do meio jurídico? Hoje, para que as pessoas entendam que o síndico hoje tem um limite a respeito disso, o sistema judiciário já entende determinadas pontuações a respeito disso também, e faz com que todos os condôminos também tenham a informação correta para parar ou não de ser detetive ou ser aquele que cobre ou ser aquele que sempre quer estar presente quando existe algum tipo de reboliço em condomínio. É, o, essa decisão, ela veio a agregar e pacificar uma questão que era muito controvertida, que era a questão do uso de cigarro, né, do fumo particular que a pessoa fazia na sua unidade, geralmente até na varanda, na sacada ali do seu apartamento, né? E o primeiro erro de um condômino, quando ele é cobrado de alguma coisa, é bater no peito e falar: o apartamento é meu, eu faço o que eu quero dele. Não é de jeito nenhum dessa forma. O condomínio, ele vem, essa expressão com é de dividir, ele é uma copropriedade. Então, condomínio, você divide o domínio, que é propriedade. Então, justamente porque você está dividindo a propriedade. Então, ela não é só sua. O apartamento, sim, mas o condomínio, não. E as pessoas, elas acreditam que por ser proprietário de um imóvel, ela tem um direito absoluto, que isso não teria restrições. E tem. Várias legislações colocam restrições ao uso do imóvel, falam sobre o uso nocivo do imóvel, que o imóvel tem que ser utilizado de acordo com a sua função social, que não pode ser em desacordo com a sua finalidade. Então, existem diversas limitações ao uso da propriedade reguladas por lei. Não é o síndico que regula, é a própria lei. Então, o condômino, por um grande equívoco, que não se sabe historicamente de onde que isso começou a ser tirado, mas a pessoa bate no peito e fala: eu pago, o apartamento é meu, eu faço o que eu quero. No caso do fumo, as pessoas achavam que o apartamento era dela, eu posso fumar meu cigarro dentro do apartamento e ninguém pode reclamar ou incomodar.
Não é assim. A justiça, então, veio com essa decisão agora, extremamente importante, para pacificar um assunto que pairava a dúvida se podia ou não. Nesse caso, especificamente, o que aconteceu? Um condômino, ele fumava na sacada do seu apartamento e o cheiro ia para outras unidades, principalmente unidade de cima e ao lado. Isso gerou reclamações dentro do condomínio. O síndico, no exercício das suas funções, aplicou algumas multas a essa unidade conforme a recorrência. Essa unidade entrou com um processo para anular essa autuação do síndico, essa multa. E ela tomou uma reversão nesse processo, porque os juízes, na verdade nós estamos falando de desembargadores lá no Tribunal de Justiça, são 3 desembargadores, julgaram da seguinte forma: não, o condomínio está certo, o condomínio está certo de aplicar multa. Você que está abusando do uso da sua propriedade, está usando ela de uma forma nociva e prejudicial aos seus vizinhos. Você não pode fumar na sacada porque o cheiro prejudica a saúde das pessoas e incomoda. Então, o seu direito a fumar no seu espaço não é absoluto. E com isso ele perdeu o processo. Nessa decisão, os desembargadores entenderam que o síndico tem o poder e a legitimidade para aplicar esse tipo de penalidade, sim, porque ele está defendendo o interesse coletivo. Então, em resumo, hoje não pode fumar na sacada, na varanda, porque se isso vier, poder pode, desde que isso não incomode outras pessoas. Então não é um direito absoluto. Se isso vier incomodar algum vizinho, alguma pessoa, você pode ser penalizado isso. E eu digo que isso é muito parecido até com a questão do som. Você pode escutar sua música no seu apartamento? Pode. Só que se ela estiver muito alta, extrapolar o limite do som, você está incomodando os vizinhos. Então você pode ser penalizado. É um mau uso da propriedade, comportamento antissocial. O cigarro é a mesma coisa. Você pode fumar o seu cigarro? Pode, desde que o cheiro não vá para as outras unidades e não prejudique. Né? Tem cachorros pequenos, de porte pequeno, bebês, crianças, que podem até ter convulsão simplesmente com o cheiro do cigarro. Então, isso vem a proteger a questão, principalmente, isso consta no julgamento, a questão da saúde, que é um ponto central e importante do uso da propriedade. Você tocou em alguns pontos bem interessantes a respeito do se bater no peito, né? E normalmente nós escutamos muito isso. Eu pago, ou é minha, a unidade é minha, ou eu sou inquilino e estou pagando de forma correta tanto apartamento quanto condomínio. Eu tenho N direitos, e sempre é o direito à liberdade total, né? Quase uma anarquia que acontece. E você tocou também a respeito dos decibéis, a respeito de qual é o limite de som. E aí também vem um questionamento quando pessoas frequentam esse apartamento ou pessoas frequentam essa casa. Existe também esse mesmo limite? Olha, não dá para se falar muito alto. Ou se é uma família, tem que ter um pouco mais de cuidado com a gritaria, porque alguns com condomínios que eu já ouvi e já recebi de informação, existem famílias que vivem falando em voz alta e voz alta de forma exacerbada. E isso também acaba causando o excesso, né? E o excesso nunca é interessante. Agora, como se tratar essa situação? E aí eu também questiono se leva também para condomínio na horizontal. Porque na hora que nós pensamos em condomínio horizontal, nós pensamos em condomínios de casa. Então, se isso também vale para a questão de condomínios de casa. As regras de vizinhança, elas valem para os dois tipos de condomínio, né? O condomínio de apartamento e o condomínio de casas também. Isso estou falando dois tipos residenciais, porque na verdade existem muito mais tipos, né? Existem os comerciais, os mistos, mas pegando na questão residencial, que é onde a questão do barulho realmente incomoda. Serve então para apartamentos, condomínio de apartamentos e condomínio de casas. O regramento é o mesmo quanto ao barulho. Nós temos a lei do silêncio e nós temos, que é aquela já conhecida até pelas pessoas leigas, que é aquela que não pode fazer barulho durante a noite, né? Mas nós temos também a lei de contravenção penal, que chama. E nela tem um artigo que fala que é proibido conturbar, prejudicar o sossego alheio, o trabalho alheio. Então, se eu estiver incomodando, se o meu barulho estiver incomodando tanto o sossego, o descanso de uma pessoa, quanto o trabalho dela, eu estou praticando uma contravenção penal. Isso daí tem pena, inclusive. A contravenção penal são crimes mais leves, né? Então, eu estou praticando um crime mais leve,
na linguagem mais popular, e eu posso ser penalizado por isso, principalmente se essa conduta for reiterada. Então, não é apenas à noite que se deve respeitar uma certa moderação no uso de volume. Né? Durante o dia também deve existir, e existe regulamentação específica de normas sobre barulho a respeito da BNT para limitação de até onde é aceitável, onde, né? Só que existem muitas variáveis. A gente nem conseguiria passar essas informações aqui, porque existem muitas variáveis. Se é região perto de hospital, o decibel é menor. Se é perto de centros comerciais, é outro. Então, tem algumas variáveis também. Então, o ideal é que a pessoa entenda a localização do seu imóvel para saber qual o limite dos decibéis em cada local. E quem faz esse tipo de. Quem tem esse tipo de cuidado? Aliás, quem tem a obrigação de ter esse cuidado? É o próprio síndico que precisa andar com aquele aparelhinho que faz a medição? É algum tipo de fiscalização interna? Então, quem tem poder em fazer essa verificação e precisa estar acompanhado, ele precisa ter testemunha ao lado para que se verifique, olha, o local eu acabei de passar na frente, já na frente do apartamento, dá para se escutar que ultrapassou o número de decibéis permitidos. E aí, se ele fala por si só, ele tem legitimidade não precisando de testemunhas para esse caso? A verificação desse tipo de situação pode ser feita por qualquer pessoa, porque nós estamos falando apenas de verificação. Né? A autuação vai ser feita pelo síndico, que é a autoridade dentro do condomínio. Mas a verificação pode ser o próprio morador interessado, ele pode fazer a medição de decibéis se ele tiver o aparelho, e tem alguns aplicativos que podem ser baixados no celular, né, de decibelímetro, que medem com muita precisão. Né? Hoje em dia, nós já temos calculadora no celular, temos um monte de coisa no celular, por que não um medidor de decibéis? E realmente tem aplicativo para isso, e é muito próximo. Já tive a oportunidade de medir com o aparelho oficial, calibrado pelo Inmetro, e o celular do lado. A variação é muito pequena. Então, hoje ele é bem calibrado, bem fiel esses aplicativos para medir também. Então, o ideal é que o condômino, nesse caso, por exemplo, ele mesmo interessado, prejudicado, ele pode fazer essa prova. Ele pode, geralmente eu recomendo que se faça com 2 celulares, um medindo e o outro filmando, porque aí você consegue filmar o ambiente e filmar o outro celular que está medindo. Né? Então, o ideal é que se faça com 2 celulares. E aí caminha para o síndico vai ter a prova. Mas fora ele, pode ser feito pelo próprio síndico, caso o síndico esteja passando pelo local e veja a situação, ele pode fazer a medição ali. O síndico não precisa ser acionado na hora que estiver acontecendo. A pessoa pode medir e o síndico pode também fazer a medição caso ele esteja passando por lá. O ronda do condomínio que estiver, de repente, fazendo alguma atividade, ele pode parar e fazer essa medição. O zelador também pode fazer a medição. Então, depende muito de quem estiver próximo que tenha condições de fazer, mas não tem uma pessoa específica, né? O importante é estar documentado, provado, inclusive porque quando você autua um morador com provas, você desarma ele no sentido dele vir querer questionar a advertência ou a multa, porque a prova está ali. Ô Luiz, na hora você está falando bastante em provas, né? E eu tenho visto que algumas decisões em outros campos do direito vêm agregando algumas provas, aí eu falo, aí é entendimento, né? O entendimento aqui da primeira, o entendimento da segunda, e aí vai se verificando qual é real o entendimento quando sobe para o superior, para o supremo e dali para frente. Agora, que tipos de provas? Aí eu trago a informação como provas digitais, dentro das mídias sociais ou dentro dos meios de tecnologia que podem ser utilizados. E aí você pode falar só o que vem sendo utilizado na grande maioria, né? Eu sei que o WhatsApp é uma delas, aí vem outras. Dá para se utilizar o Facebook, dá para se utilizar o Instagram, dá para se utilizar o Telegram como meios de prova, dá para se utilizar outros meios de tecnologia para que sejam validados na justiça. E aí eu pergunto além, como validar isso? Né? Existe um método correto para se validar essas provas? Hoje em dia, as provas digitais, elas são muito utilizadas nos processos, são aceitas normalmente. Claro, qualquer tipo de prova pode ser questionada e existem formas também de se coletar provas, né? Então, mas de uma forma geral, as provas de natureza digital têm sido bem aceitas. Como você bem falou, o WhatsApp, os prints de WhatsApp, áudios de WhatsApp,
são aceitos, prints e link do Instagram, do Facebook, de qualquer outra rede social, às vezes até notícias de outro estado podem ser utilizados como provas, né, de mídias de outro estado. Então, tudo hoje em dia, nesse mundo virtual, digital, colabora para provas, né? Por exemplo, quando você está falando de uma rede social como o Facebook, Instagram, você deve ter o link. Aí, nesse caso, não é apenas o print, mas sim o link, para que o juiz possa entrar e conferir se aquele print ele confere, né, com o que está ali. Se o WhatsApp ele já tem uma dificuldade porque ele não é acessível, por exemplo, para o juiz, como seria o Instagram ou o Facebook. No caso do WhatsApp, por exemplo, o que se é recomendável? Se faça que a justiça, a lei chama de ata notarial. O que é isso? Como os prints de WhatsApp eles podem ser adulterados, é uma prova que pode sofrer algum tipo de fraude, então nem sempre os juízes aceitam apenas o print. Você precisa dar validade àquilo. E como que você dá validade? Você vai até o cartório, um cartório de notas, por exemplo, procura ali um escrivão e você fala que você quer transcrever o conteúdo de uma conversa de WhatsApp. O escrivão, ele tem fé pública, ou seja, o que ele escrever vai ser tido como verdadeiro, tá? Então, ele vai, só que aí como que funciona? Ele vai pegar o seu celular, que você levou até lá, e ele vai ler no seu celular o que está escrito, quem mandou a mensagem, o número da pessoa que mandou a mensagem, e ele vai fazer uma ata notarial, ele vai escrever tudo que está ali, dizendo que ele viu. Esse é o ponto. Ele dizer que ele viu é o que vai dar veracidade naquele print de WhatsApp. Ele é uma pessoa autorizada por lei, vai falar, olha, eu estou dizendo que essa mensagem é verdadeira. Isso é uma ata notarial. O problema é que ela não é barata. Ela tem um custo relativamente considerável, né? E então esse é o mecanismo, o meio mais adequado de usar como provas nesse tipo de situação, quando a gente fala de redes sociais, de mídias. Ô, Luiz, tem um assunto que é interessante, que é a respeito da prescrição, né? Nós utilizamos muito isso durante o período da pandemia. E aí eu vou te perguntar se existe a prescrição, né? Qual que é o tempo em que tanto o condomínio quanto o condômino podem entrar, né? Entre um e entre o outro também, se ainda pertence àquele período de 5 anos, o prazo máximo, se ele acaba descontando algum período, caso haja, como se fosse a trabalhista, né? Dentro dos 5 anos, mas acaba se perdendo cada vez mais que vai jogando para frente, né? Possibilidade lá são 2 anos, mas você pega os últimos 5 anos. Então, como que funciona essa questão da prescrição no direito condominial e também nas ações que são desenvolvidas dentro desse prazo de 5 anos? A prescrição no direito condominial, a mais conhecida é a de 5 anos, porque é a de débitos, né? Para você cobrar as taxas condominiais vencidas, você tem 5 anos, essa é a mais conhecida. Mas existem outros prazos, como, por exemplo, você tem 4 anos para pleitear a anulação de uma assembleia. Então, já é um prazo menor de prescrição, né? Então, esses são os 2 prazos mais utilizados no meio condominial. 4 anos para anular uma assembleia, 5 anos para dívida condominial. No caso da dívida condominial, dificilmente vai ter algum fator que vai suspender ou vai alterar o vencimento desse prazo. Geralmente os 5 anos vão correr de forma contínua e sem interrupções. Eu vou, até como uma notícia bem interessante, né? Na hora que você busca a informação sobre o quanto estão endividados os condomínios no Brasil, você verifica que isso, referente a dados do ano passado, que em média são 13% ao longo do ano, essa questão da dívida, e dentro do estado de São Paulo, 12,5% das pessoas 12,35% das pessoas que vivem em condomínio são endividadas. Então isso é um número alto. Existe condomínio em Ribeirão que a porcentagem é maior, que eu sei. E aí fica um jogo muito difícil para o condomínio, principalmente utilizar um determinado dinheiro quando é uma reparação de uma caixa d'água de urgência, a questão, o local foi identificado uma ferrugem, precisa com urgência também utilizar determinado dinheiro, já que
não existe a captação, não existe verba, porque a verba vem do pagamento dos condôminos. Então, fica aí a dica, olha, se você pensar e se você realmente tem interesse em que seu condomínio tenha um valor não só agregado pelo apartamento, mas também exista uma função real sobre ele, você precisa pagar bem seu condomínio. Porque só dessa forma o condomínio cresce e se desenvolve. Então é o único caminho. Eu vou dar um pulinho lá no Bárbaros e depois no Savenhago e já volto com o Dr. Luiz Fernando Maldonado. Vamos lá. Fala galera de Ribeirão Preto, eu sou o Guga do Bárbaros BBQ, uma das maiores marcas de churrasco do Brasil, e dessa vez é a vez de Ribeirão Preto experimentar o nosso churrasco. Então, ó, nós estamos aqui no Spot Arena, no Complexo Esportivo, do lado do Shopping Iguatemi, e esperamos vocês para comer o melhor churrasco da sua vida. Trabalhamos no formato à la carte ou all inclusive. Temos almoço executivo e funcionamos na hora do almoço e na hora do seu happy hour. Vem conhecer Sangues, valeu! Operação Preço Baixo, Savenhago. Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você. Operação Preço Baixo, Savenhago. São muitas ofertas. Aproveite! Leite Longa Vida News 1 litro, 4,85 e no nosso cartão a 4,25. Arroz tipo 1 pop 5 quilos, 18,80. Frango inteiro congelado Itabom, quilo, 9,45. Tomate Longa Vida, quilo, 4,95. Óleo de soja Vitalive, 900 ml, 6,35. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, 17,90 e no nosso cartão a 16,90. Molho de tomate Fugini tradicional sachê 300 gramas, 1,39. Feijão carioca Empório São João 1 kg, 5,89. Queijo mussarela Italac ou primo peça inteira o quilo 35,90. Banana Nanico o quilo no Saviganhe 3,35 somente na loja física. Operação Preço Baixo, Savenhago. Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você. Operação Preço Baixo, Savenhago. São muitas ofertas. Aproveite! Voltando com o Dr. Luiz Fernando. Doutor, na hora que eu falei sobre inadimplência, né? Ela é o principal problema que acontece dentro de um condomínio e ela pode gerar inúmeros outros problemas, inclusive aquele que descobre, olha, tem 2 apartamentos aqui do meu corredor que não pagam, eu também vou deixar de pagar porque não está acontecendo nada. Não tem uma ação, não tem nenhum tipo de cobrança, não está sendo feito nada juridicamente para se cobrar aqueles condomínios, aquelas taxas que estão em atraso. Então ainda acontece isso, ainda a inadimplência ela faz com que o condomínio não ande, não seja valorizado e acabe sendo prejudicado quando realmente precisa de algo, de uma infraestrutura imediata? Olha, a inadimplência, ela realmente atrapalha a vida do condomínio, né? Administrativamente, financeiramente, o condomínio acaba deixando de fazer coisas que poderia fazer por conta da inadimplência. Mas ela pode não ser um problema se bem administrado, né, se bem cobrado, e na verdade ela pode até se tornar um investimento. Porque quando os primeiros meses de débito são um problema, mas a partir do momento depois que começa a fazer um giro, o escritório de cobrança começa a recuperar, então ele já compensa, aquele que está devendo no mês já é compensado com aquele que já conseguiu recuperar no mês, então uma coisa compensa a outra, cria esse giro, né? E com isso o condomínio acaba conseguindo administrar sem problema. Alguns, mas isso nós estamos falando de um condomínio que tem uma inadimplência administrável, relativamente baixa. Tem condomínios que tem inadimplência 30%, 35%, o que é impensável para um síndico, ele não consegue administrar isso de jeito nenhum, né? E aí teria que reajustar para as outras unidades que pagam em dia esse valor, o que praticamente nenhum condomínio faz hoje em dia, né? Não se repassa a inadimplência para os outros condôminos, né? Mas juridicamente seria possível. Agora, eu te diria que o maior problema que os condomínios hoje não é nem tanto a inadimplência, viu? Mas é relacionamento. Os relacionamentos estão muito difíceis nos condomínios. Nós vimos recentemente o caso de um subsíndico que foi conversar com o vizinho sobre um vazamento, uma coisa extremamente simples, e o vizinho atirou nele e matou. Então, a questão do relacionamento
tá muito difícil nos condomínios, as pessoas estão muito estressadas, muito intolerantes, que não permitem sequer uma conversa, não permitem a divergência, né? E isso daí é um ponto que mais se preocupa hoje em dia, é a questão do relacionamento. Esse está sendo o maior problema hoje. Ele conseguiu superar a inadimplência. Eu acho interessante falarmos sobre isso na próxima oportunidade, porque dá para trazer um pouco da questão do psicológico, né? O que isso influencia a vida condominial, porque acaba sendo, querendo ou não, é o efeito dominó, né? Um vai acabar prejudicando o outro e na hora que vê já não tem como resolver, a não ser por meios judiciais. Doutor Luiz Fernando, quero agradecê-lo mais uma vez pela participação, agradecer aos nossos ouvintes e telespectadores e até amanhã, se Deus assim nos permitir.